Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula de Cálculo 4. Hoje nós vamos falar sobre as integrais triplas em coordenadas cartesianas. Bom, para isso a gente precisa falar sobre o conceito da integral tripla, começando por definir uma função de 3 variáveis. Então é importante que a gente entenda que numa função de 3 variáveis, o meu domínio agora passa a ser um conjunto no espaço tridimensional e para cada tripla XYZ eu vou ter uma imagem que vai estar na reta. Consequentemente, isso faz com que o gráfico dessa função tenha 4 coordenadas. E aí, a consequência disso é que nós não podemos mais representar o gráfico de uma função que tenha 3 variáveis ou mais no domínio. Bom, se a gente não pode representar o gráfico, então o que a gente pode representar? Nesse caso, o que a gente consegue representar é o domínio da função, porque o domínio vai estar contido no R3. Então, tendo os 3 eixos coordenados x, y, z, o domínio pode ser representado por uma região espacial dessa forma. E aí, como é que a gente define, o conceito de integral tripla a partir de uma região no R3? Bom, o que a gente faz é, dentro dessa região, a gente, olhando aqui para dentro, a gente constrói ali um cubo, tá? Com dimensões ΔxK, ΔYK e ΔZK. E dentro desses cubinhos, então eu vou construir aqui N cubos, e dentro de cada um desses cubos, a gente vai escolher um ponto XK, YK e ZK. E aí, então, o que nós temos até o momento? A gente tem o nosso D, que é o domínio, e esse domínio está contido no R3. O ΔVK é justamente o volume dessa figura, que é o nosso cubo dentro do meu domínio. E aí a gente tem que cada um desses pontos XK, YK e ZK não deixa de ser um ponto domínio. Ele tem que ser um ponto domínio, pois ele está dentro desse cubozinho que a gente vai construir. E o f de xk, yk, zk é justamente a imagem da função que está definida aqui em D. Bom, então vamos ver no próximo slide como é que a gente define efetivamente uma integral tripla. Pois bem, então vamos, como toda definição de integral, vamos definir aqui a soma de Riemann para uma integral tripla, ou para uma função de 3 variáveis. Como é que fica essa soma? A gente vai fazer o produto da f de x, y, z pelo volume do cubo onde a gente escolhe cada uma desses pontos para calcular a imagem. Então, fazemos o produto em cada um dos cubos e somamos todos esses produtos, certo? Essa é a soma de Riemann, como a gente fez nas outras integrais todas. A partir dessa soma, a gente calcula o limite da quantidade de cubos indo para o infinito. Esse limite, quando existe, ele é justamente a nossa integral, ou seja, eu tenho a integral tripla de uma função de 3 variáveis, e esse cara aqui é o que a gente chama agora de elemento de volume, uma vez que ele justamente vem daquele cubo com base vezes altura vezes comprimento. Bom, tendo então a definição de uma integral tripla, a primeira aplicação que a gente pode ter para a integral tripla pode ser o volume. A gente vai encontrar autores que vão colocar outras aplicações como sendo a primeira e ok também, certo?
Agora, a primeira aplicação sendo o volume de quem? O volume a gente pode colocar como sendo o volume da região D que está no R3, ou seja, o volume do domínio. Quando o meu integrando aqui for 1, essa integral tripla vai dar justamente o volume da região D, certo? Em analogia ao que a gente viu, por exemplo, da área da região de integração de uma integral dupla, também era uma integral com o meu integrando igual a 1. Vamos ver agora como é que ficam os limites de integração de uma integral tripla, né, olhando para o teorema de Fubini. Bem, o teorema de Fubini, na sua primeira forma, nas integrais duplas, nos dizia que tanto a variável x quanto a variável y estariam entre duas constantes. No caso das integrais triplas, a gente apenas estende esse conceito para as três variáveis. Então, efetivamente, o que nós vamos ter no caso das integrais triplas para a primeira forma do teorema de Fubini vai ser a variável x entre duas constantes, o que me dá uma faixa aqui nessa região, a variável y entre duas constantes, que também me dá uma faixa aqui no plano, e agora a gente vai ter também a variável z entre duas constantes, só que a variável z agora vai me dar uma faixa aqui no espaço. Então, efetivamente, a gente precisa olhar para isso agora no espaço R3. Como é que fica a limitação quando eu tenho as três variáveis entre constantes? Que tipo de região isso me dá? Então, observe que ao fazermos essas três limitações, a gente tem a construção de um cubo, tá? Então, eu tenho aqui a parte do z inferior, que cada uma dessas igualdades me dá um plano. Então, esse plano aqui do fundo é o x igual a A, limitado em y e em z. Esse plano azul é o y igual a c, também limitado por x e por z. Esse plano verde é o plano z igual a e, limitado por x e y. E aí eu vou fechar esse cubo com mais outros três planos, que são justamente o z igual a f, esse aqui que é o x igual a b, e esse aqui do outro lado que é o y igual a d. Portanto, como é que ficam as minhas variações? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, neste caso, o nosso elemento de volume agora passa a ter 6 formas diferentes de serem escritas, certo? Eu posso começar integrando com dx, e aí eu vou ter o dy ou dz. Eu posso começar integrando com dy, e aí eu tenho o dx e o dz depois. Ou eu posso começar integrando com z, e eu tenho o x e y para variar depois. Destas 6, eu vou mostrar uma delas. Vou escolher essa aqui, por exemplo. Isso aqui me diz que eu integro primeiro em z, depois em x e por fim em y. A primeira delas vai ser o z. Então, a variação de z é de e até f. Essa aqui entra aqui dentro. A segunda é o x. Quando eu vou lá, eu vejo que o x está entre a e b. Então, vou colocar o a e b aqui. E, por fim, o y entre c e d. No caso de uma região como essa, onde as três variáveis estão entre constantes, se eu quiser fazer alguma alteração na ordem, basta eu respeitar cada uma das variações e manter esses limites de integração. Então, se eu quiser escrever dx, dy, dz, eu tenho que alterar esses valores respeitando a variação de x, de y e de z. Ok? Vamos ver agora como é que fica o teorema de Fubini na sua segunda forma.
A segunda forma do Teorema de Fubini, na sua versão mais completa, nos traz... Bom, qual a diferença do Teorema de Fubini da segunda forma para a primeira? A diferença é que, na segunda forma do Teorema de Fubini, as variáveis não estão mais apenas entre constantes. A gente pode ter as variáveis, algumas dependendo de outras. Então, na sua forma mais completa, o que nós temos é a terceira variável a ser integrada, pode ser qualquer uma delas, eu vou dar o exemplo aqui usando uma ordem específica. A terceira das variáveis a ser integrada tem que estar necessariamente entre constantes. Então, a última variável a ser integrada precisa estar entre duas constantes. A segunda variável a ser integrada, ela pode depender da última variável. Então, no caso aqui, y pode depender de x. Então, eu teria y entre duas funções que dependem de x. E a primeira variável a ser integrada, ela pode depender das outras duas variáveis anteriores, né? Das duas variáveis que virão, né? Muito bem, então no caso aqui, z pode depender de xy, tanto de um lado quanto do outro. Bom, o que a gente precisa observar nessa situação? O que significa cada uma dessas funções em termos de construção do meu sólido? Vejam bem, se o x está entre duas constantes, é porque eu tenho uma região do espaço limitada por esses dois valores. Ou seja, o sólido que eu vou construir vai estar dentro desta faixa. E aqui a gente pode observar a variação de x, né, que vai de A até B. Bom, além do x, eu tenho aqui o y variando entre duas funções de x. Essas funções são curvas, né? Então, eu tenho aqui G1 e o G2, e eu observo que o y varia de G1 até G2. Então, dentro dessa região, o y está variando de G1 e G2. Bom, tendo essa variação de G1 até G2, o meu sólido agora vai se restringir a essa parte mais o espaço. E aí a gente vai olhar para a variação de z. Z, sendo maior ou igual a uma função que depende de xy, essa função que depende de xy é uma superfície, né? Então, significa que o z está entre duas superfícies. Como é que fica isso? Então, dentro dessa regiãozinha aqui, eu vou ter essa coluna no espaço, e aí nós vamos ter z igual a esse H1 de xy, que vai dar essa primeira superfície aqui embaixo, e lá em cima a gente vai ter o z igual a um H2 de xy, que dá a minha outra superfície lá de cima. Ou seja, com essas variações, como é que fica a minha região? A minha região de domínio é justamente essa daqui, né? Ou seja, aqui eu tenho a variação de z, tá vendo? Da superfície de baixo até a superfície de cima, né? Então, só para a gente visualizar, essa partezinha aqui é justamente a região do domínio onde eu estou integrando, ou eu vou integrar a minha função. Pois bem, então, na hora de escrever a minha integral tripla, eu preciso respeitar esta ordem. Então, a primeira variável a ser integrada tem que ser z, certo? E os valores de z têm que estar aqui dentro, né? Eu tenho que respeitar essa ordem. A segunda variável a ser integrada é y, então tem que respeitar essa ordem. E a terceira variável tem que ser z. E aí eu vou respeitar também. Tem que ser x, desculpa, e eu vou respeitar a ordem de x. Caso eu queira alterar
a ordem, eu preciso repensar essas variações todas, né? Nesse exemplo, neste caso, eu preciso respeitar a ordem de integração na hora de construir as variáveis, ou seja, eu vou integrar de z até x, né? Mas a gente não pode esquecer que nós temos 6 maneiras diferentes de fazer essa integração. E aí, obviamente, que essas funções vão ser alteradas, né? Bom, por exemplo, se eu pego uma outra ordem de integração, a minha última variável sendo z, z tem que estar entre constantes. Se a minha segunda variável for x, ela tem que estar entre funções de z. E a primeira variável, aqui, ó, uma falhazinha, ó, a primeira variável for y, tem que estar entre funções de h, de x e z, perdão. Certo? Então, y tem que estar em função de x e z. E aí, como é que fica a minha integral? Eu também tenho que respeitar essa ordem, ou seja, primeiro em x, segundo em y, terceiro em z. Primeiro em x, segundo em y, terceiro em z. Ok? Vamos ver, então, um exemplo de como é que fica isso com valores mais concretos. O que diz, então, esse nosso exemplo? Vejamos. O exercício pede o seguinte: faça um esboço da região no primeiro octante, limitada pelos planos coordenados e por esses outros 2 planos, e encontre pelo menos 2 ordens diferentes de integração para D. Então, vejam bem, ele não dá a função que eu quero integrar. A única coisa que esse exemplo faz é focar na ordem de integração. Então, o que a gente vai fazer aqui é entender como é que a gente obtém as ordens de integração. Então, a gente nem tem a função f de x, y, z para ser integrada. A gente só vai montar essa integral. Tá certo? Então, a primeira coisa que a gente precisa fazer é entender a construção deste sólido. Então, começamos aqui entendendo cada uma das partes desta descrição. A primeira delas, o que é o primeiro octante? O primeiro octante é a 8ª parte do meu espaço, né? Os 3 planos coordenados dividem o meu espaço em 8 pedaços. É a primeira parte onde todas as variáveis são positivas. Então, é essa que a gente vê em primeiro plano aqui, né? X positivo, Y positivo e Z positivo. Tá? Então, esse é o primeiro octante. Então, o nosso sólido vai estar aqui. Quem são os planos coordenados? Os planos coordenados são justamente os planos formados pelos eixos 2 a 2. Então, eu tenho o plano XY, cuja equação é z igual a 0. Eu tenho o plano XZ, cuja equação é y igual a 0. E eu tenho o plano YZ, cuja equação é x igual a 0. Além desses planos coordenados e o fato de estar no primeiro octante, o exercício também fala que é limitado por esses 2 planos. Vamos ver, então, quem seria esse primeiro plano aqui? Ó. Esse primeiro plano, quando eu olho para o plano XZ, essa equação é uma reta. Né? Quando o x é 0, o z é 1. Quando o z é 0, o x é 1. Então, eu tenho essa reta aqui. Mas, como esta equação está no espaço e ela não depende de y, é como se eu caminhasse com esta reta ao longo do eixo y, o que vai me dar o plano, que é essa equação aqui, que é essa superfície. Certo? Então, é essa reta ao longo do eixo y me dá esse plano. Além dessa reta, eu tenho essa outra superfície, né, que também no plano YZ é uma reta. Quando o Y é 0, o Z é 1, né? Quando o Z é 0, o Y é 2. Ok? E da mesma forma que essa reta vira um plano no espaço, essa outra reta também vai virar um plano, só que agora ao longo do eixo X. Ou seja, eu tenho esta situação, né? O plano agora está para cá.
Então, quando eu olho para os dois planos juntos, fica esse negócio meio maluco aqui. Mas o que a gente não pode, o que a gente tem que observar? Que esses dois planos, eles se interceptam bem aqui nessa região aqui, ó, bem nessa reta aqui. Então, dessa reta para cá, o plano rosa está por cima e o plano laranja está por baixo. Dessa reta para lá, o plano laranja está por cima e o plano rosa está por baixo. Então, quem vai limitar a minha região vai ser essa parte do plano laranja e essa parte do plano rosa. Então, quando eu tirar todos os dois planos, eu vou ficar com o que me interessa, que é o sólido que está sendo descrito pelo exercício. Então, tendo este sólido, agora a gente vai olhar para duas ordens diferentes de integração, ok? Muito bem. A primeira destas ordens de integração, o que a gente vai olhar? Nesta ordem, eu tenho dx, dz, dy. Eu vou usar aqui uma frase do professor Cláudio Possani, que eu acho muito bacana e que, na verdade, deve ser um mantra para as coordenadas cartesianas. O que ele diz? A gente olha a última variável a ser integrada, porém a primeira a ser analisada. Então, a gente faz essa análise, essa construção de trás para frente. Então, vamos lá. dy vai ser a primeira variável a ser analisada e a última a ser integrada. Então, o que eu tenho que olhar aqui? Na variável y, quais são os planos que delimitam a minha superfície? Ou seja, onde a superfície começa e onde a superfície termina. Se a gente observar na figura, a gente pode ver que o plano, a figura começa aqui no y igual a 0 e ela termina no y igual a 2, ou seja, nesses dois planos aqui. Esses planos são os planos que delimitam o meu sólido D. Então, eu vou ter essa variação y de 0 a 2. Agora eu vou olhar a segunda variável que eu vou analisar e a penúltima que eu vou integrar, que no caso é z. Então, como eu já avaliei o y, então agora eu vou olhar para o plano YZ para conseguir achar a variação de z. Como é que fica no plano... O que eu tenho no plano YZ? No plano YZ, eu tenho isso aqui, ó. O y variando de 0 a 2, e eu tenho essa reta y mais 2z igual a 2. Bom, como é que fica a variação de z? Aqui eu estou olhando lá como se fosse uma integral dupla, né? Como é que fica a variação de z nessa região, que é a região que me interessa? A variação de z ela entra no sólido quando passa pelo z igual a 0, e ela sai da região quando z igual a 0, e ela sai da região quando z for igual a essa equação aqui, ou seja, quando z for igual a 2 menos y sobre 2. Então, essa aqui é a variação de z, certo? E as maritacas estão atacadas hoje, hein? Bom, e por fim, a terceira variável a ser analisada e primeira a ser integrada vai ser o x. Quando eu olho para o meu sólido, o que acontece com o x? Agora eu vou olhar a variação espacial. A variação de x, olha só que interessante. Eu venho lá de trás do plano YZ, né? Porque a variação de x tem que ser na direção do eixo x aqui, ó. Então, eu venho lá de trás do plano YZ, que é a equação x igual a 0. Quando eu chego aqui, ó, eu entro na região. Então, essa parte aqui é a parte que eu estou dentro da região. E aqui é quando eu saio da região, ou seja, eu saio da minha região por esse plano laranja. E eu entro na região pelo plano x igual a 0. Então, a variação de x vai ser de x igual a 0 até o plano x mais z igual a 1, ou seja, até x igual a 1 menos z. Então, eu tenho aqui as três variações. Com isso, eu posso montar a minha integral. Como é que fica, então, a integral? A minha integral vai ser de que forma? Veja lá, ó.
primeira a ser analisada, última a ser integrada. Então, a última integral é o y, é em y. Então, dy, terceira variável, integração de 0 a 2. Esta última integral aqui sempre tem que ser entre constantes. A segunda analisada e penúltima a ser integrada foi z, então as variações de z estão aqui. E, por fim, a primeira a ser integrada, última que eu analisei, x, e a variação de x está aqui. Bom, você pode estar se perguntando, mas aqui não deveria ter x, como você falou, professor, aqui não deveria ter x e y e z, e aqui função de y e z, aqui o y. Não, o exemplo que eu dei é o caso mais geral, né? Nos exemplos práticos, a gente sempre vai ter alguma variação. Então, essa variação de x aqui, ela pode depender de y e z, mas ela não tem que depender de y e z. Neste caso, dependeu só de z, tá? Mas ela pode depender também de y, tá? A variação de z, essa não, essa vai depender só de y. Ela não pode depender de x, porque eu já integrei x. Então, aqui eu posso ter y. Essa aqui é constante, mas poderia ter uma variação de y também. E a variação de y, essa não, essa aqui tem que ser sempre entre duas constantes. A última variável sempre entre duas constantes. Vamos ver agora uma outra ordem de integração diferente. A segunda ordem de integração que eu escolhi foi y, x e z. Tá? Como o exercício não determina quais são essas duas ordens diferentes, então ficou a escolha do freguês, né? Eu escolhi, então, como sendo integrar em y, x e z. Sugiro, inclusive, que você aí em casa faça uma terceira ordem de integração para ver se você realmente entendeu o que está acontecendo. Muito bem. Nesta segunda ordem de integração escolhida, a última variável a ser integrada vai ser z e, portanto, ela vai ser a primeira a ser analisada. E aí, de novo, eu vou pensar da mesma forma como eu pensei antes. Onde essa região começa, olhando para o eixo z, e aonde ela termina. Quando a gente olha para a região, a gente percebe que ela começa aqui no z igual a 0 e termina aqui no z igual a 2. Ó. Eu tenho esses planos limitando a minha região. O plano z igual a 0 e o plano z igual a 2. Ok? Bom, nessa variação, então, significa que o meu z varia de 0 até 2. Ok. A segunda variável a ser analisada e a penúltima a ser integrada é x. Então, de novo, eu faço o que eu fiz no exemplo passado. Eu olho para o plano XZ. No plano XZ, presta bem atenção que aqui, quando a gente olha para a nossa região, o x está apontando para cá. E aqui no desenho do plano, ele está apontando para o outro lado. Então, há uma inversão dos meus eixos aqui. Tá? Aqui é como se eu estivesse olhando para o plano XZ na parte de trás do plano. Então, essa reta que aparece aqui vai aparecer desse jeito aqui nesse desenho. E aí eu tenho o z igual a 0 e o z igual a 2 que eu tinha lá. Bom, o que eu tenho que olhar agora é a variação de x dentro desta regiãozinha aqui. A variação de x vai ser essa aqui, ó. Ela entra na região quando passa pelo x igual a 0 e sai da região quando passa pela reta. Tá certo? E o que vai dar isso aqui? Eu vou escrever o x em função de z, então vai dar x igual a 1 menos z. Então, a variação de x começa em x igual a 0 e termina em x igual a 1 menos z. Feito isso, eu vou agora analisar a terceira variável, né, que vai ser a primeira a ser integrada, que é y. E aí, de novo, eu vou lá para o espaço para ver o que acontece com a variável y. A variável y acontece a mesma coisa que a gente mostrou antes. Ó. Aqui eu tenho o plano
xz, que é justamente a equação y igual a zero. Aqui eu estou entrando na minha região, e quando eu chego aqui eu estou saindo. Então, eu saio da região por este plano roxo, certo? Então, a variação de y fica sendo de y igual a zero até y igual a 2 menos 2z. E essa equação eu tiro lá do plano y mais 2z igual a 2. Ok? Com isso, a gente então escreve a integral da seguinte forma. Última variável z de 0 a 2, penúltima variável x de 0 até 1 menos z, e a primeira variável y de 0 até 2 menos 2z. Ok? Com isso a gente encerra. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!